Olá, você que está ligado aqui na TV Universitária, seja muito bem-vindo. Começa agora mais uma edição do programa UFO no Plural e eu convido você para acompanhar o nosso bate-papo de hoje, que está imperdível. O mês de março é um mês de reverência às mulheres, em função do dia 8 de março. A data foi definida pela ONU e celebra a luta por direitos conquistados, mas lembra também o caminho que ainda precisa ser percorrido. Olha, para conversar sobre as conquistas, os direitos, os desafios e a violência contra a mulher, nós convidamos a docente da UF e pesquisadora do gênero feminino, Raquel Dicine de Campos, e também a vice-presidente do Conselho Municipal do Direito da Mulher, a Jane Rodrigues. Muito obrigado por ter vindo, Raquel. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui hoje. Muito obrigado, Jane. Muito obrigada, também é um prazer, participar do programa e discutir uma questão tão candente hoje, não só na sociedade brasileira, como também no mundo. Nos últimos anos, as conquistas femininas foram muitas nos mais diversos setores. Na área profissional, por exemplo, nós temos uma mulher no mais alto posto do país, a presidência da República. Mas os números mostram que a realidade ainda está longe do ideal. No ano passado, uma pesquisa internacional apontou que mais da metade das empresas no Brasil não possuem mulheres em cargos de liderança. O país ficou na terceira posição entre os que menos promovem funcionárias aos cargos mais altos. É um dado que deixa a gente constrangido, né, professora? Constrangidos, mas reflexivos também. Porque se por um lado as mulheres, de fato, galgaram postos jamais vistos, né, na história recente brasileira, por outro lado, as mulheres têm um limitador real na ascensão da carreira, que é a maternidade. Muitas, hoje, nós podemos optar por ter ou não filhos. Esse é um direito duramente conquistado, mas o fato é que aquelas que optam por ter filhos, mesmo as mulheres de classe média ou as mais abastadas, que podem contar com outras mulheres cuidando dos seus próprios filhos, no caso de babás, empregadas domésticas, enfim. Mas as mulheres, elas têm este momento da vida em que elas, se não saem definitivamente do mercado de trabalho, de fato tem um retraimento. Então, esses dados apresentados, eles têm a ver, sim, com uma sociedade que valoriza o gênero masculino, que acredita que o mundo público é do homem, portanto, a ascensão na carreira é mais fácil para os homens do que para as mulheres. Mas tem também essa questão real, ligada ao fato de que as mulheres, num determinado momento da vida, são mães. A senhora acha que isso implica diretamente nessas escolhas? Eu acho que isso implica diretamente nas questões profissionais femininas. Diferente uma mulher sem filhos de uma mulher com filhos. Isso tem um impacto na vida profissional da mulher. Real. Daqui a pouco a gente vai falar também dessa questão, aliás, sobre esse papel da mulher e se ela sempre é compreendida quando ela opta por fugir desse paradigma de que tem que ter filho, de que tem que assumir o papel de mãe dentro de uma família, enfim. O que a senhora pensa, professora? Eu também endosso, as palavras e vejo que as questões físicas, são realmente limitantes do próprio desenvolvimento, intelectual, e profissional da mulher. É interessante nós percebermos que a partir do momento em que a mulher, isto também pesquisas já realizadas demonstram o fato que os seus filhos já estão numa idade de maior independência, elas conseguem muitas vezes deslanchar nas suas carreiras profissionais muito mais do que antes. Mas eu imputo isso não só
né, a questão da maternidade, mas também por termos uma sociedade ainda calcada nos princípios, né, patriarcais, né, nos princípios de uma separação sexista imensa, o que vai gerar não só a violência, como também remuneração desigual para trabalho igual entre os dois sexos, né? E uma falta realmente de estímulo, não só das empresas, como também, né, do setor público, de incentivarem, né, as suas funcionárias a terem postos, né, de comando. Então, eu acredito que, aliado à questão da opção à maternidade, mais essa falta de incentivo, ou mesmo de políticas empresariais ou políticas governamentais, né, que deem acesso, né, às mulheres a postos de primeiro escalão. Não, nem para as empresas multinacionais, é só a gente ficar no nosso quintal mesmo. Assim, claro. Quantas vezes, quantas alunas você teve, eu tenho, que tiveram que abandonar um ano de estudos porque foram mães e não tinham com quem deixar os filhos, porque nós não temos uma creche, por exemplo. Ainda falta muito, mas a gente já avançou muito também, se a gente for olhar para trás. Claro, com certeza. Né, os avanços foram significativos, né, principalmente a partir dos tratados internacionais que o Brasil é signatário. Então, no campo de direitos humanos, né, foi um avanço enorme, em que pese somente, né, há 12 anos do século XXI, a Constituição brasileira é de 1988, ela no seu artigo 5º, inciso 1º, iguala homens e mulheres com os mesmos direitos e deveres. Então veja bem, né, quase que chegando no século XXI, nós tivemos que ter, né, um artigo presente na Constituição dizendo que homens e mulheres eram iguais perante a lei. Então isso é lógico que já foi, né, um avanço, e os desdobramentos disto também, né, têm se revelado extremamente oportunos, porque o Brasil é signatário de uma série, né, de tratados internacionais específicos relacionados, né, com não só o empoderamento das mulheres, como também, né, uma possibilidade de políticas públicas mais específicas, né, para o feminino. Então veja, se em 88 a Constituição brasileira, né, ela diz, olha, homens e mulheres são iguais, né, depois de um passado colonial de 500 anos, né, os avanços realmente nas últimas 2 décadas, eles foram significativos. Não só com leis recentes, como por exemplo a lei do feminicídio, a lei Maria da Penha, né, e outras que de uma certa forma, né, elas impactaram a sociedade no que diz respeito, né, a essa problemática entre os sexos. É um problema de educação também, professora Raquel? De que forma que a gente pode incluir isso na educação para essas crianças que estão vindo por aí, para poder eles não terem na mente esse formato que a gente tem de mulher que parece ultrapassado, aquela mulher que fica em casa cuidando dos filhos, parece que não cabe. Eu queria só retomar um pouco a fala da Jane, antes de responder essa sua questão, porque assim, se por um lado nós estamos aqui agora, 2 mulheres, falando sobre suas pesquisas e falando publicamente, não é, expondo seus pensamentos e tal, se tudo isso denota um inegável avanço na história das mulheres, se a gente comparar, nossa, com a história das nossas avós, até das nossas mães, a gente não precisa ir muito longe, quer dizer, melhorou muito. Mas, por outro lado, o fato de nós termos saído de casa e ocupado postos e fomos, enfim, nos inserimos aí na sociedade de mercado e tal, por outro lado, dentro de casa, a gente meio que continua, claro que isso tem altas clivagens de acordo com a classe econômica, né? Nível social, nível de escolarização e tal. Mas a gente continua desempenhando papéis que as nossas bisavós e tataravós desempenhavam. Então, existe um acúmulo de afazeres para as mulheres dentro de casa
e fora de casa, né? Quer dizer, enfim, então, avanços inegáveis, mas não é à toa que tantas mulheres de diferentes etnias e classes sociais e tal, tão tristes, tão deprimidas, tão sufocadas, porque... É uma quíntupla, eu costumo dizer, professora, que é uma quíntupla jornada de trabalho. Então, nós vamos rever alguns também modelos, né, que já não se coadunam mais com uma sociedade que se diz pós-moderna. Os homens estão também sendo pressionados, né, não só pelos movimentos feministas, como também, né, por estas conquistas que nas últimas décadas, né, o movimento de mulheres conseguiu, né, mas o fato de que ainda pesa sobre as mulheres, né, uma jornada de trabalho extenuante, né, ela continua responsável, mesmo que ela não faça a lida da casa, ela continua responsável por essa supervisão, né, da casa, de compras, de levar criança, buscar as tarefas, né, das crianças, levar a dentista, médico, etc, etc. Né? Em que pese, né, isto está mudando a possibilidade de perceber, né, que algumas classes sociais, né, isto já está mudando. E mesmo porque, né, o avanço da Constituição de 1988, né, de uma certa forma, hoje tem, né, como obrigatoriedade, né, que tanto o pai quanto a mãe tenha esse acompanhamento de seus filhos, mesmo que divorciados. A guarda compartilhada, né, foi um momento extremamente importante para responsabilizar também, né, os homens da tarefa de cuidado com os filhos, né? Mas mesmo assim nós encontramos juízes e juízas que teimam em dizer, olha, enquanto a criança for pequena, enquanto estiver usando fralda, é melhor, né, que a mãe cuide, né? E acaba que a guarda compartilhada só se aplica, né, depois já, né, de uma certa independência dessa criança, o que evidentemente priva o pai, sobretudo, né, desse contato, né, dos primeiros anos de vida de seu filho ou de sua filha. Então nós acreditamos, né, que mudar a cultura é extremamente difícil, complexo, né, mas esperamos que essa mudança ela se dê, né, mais rápida, né, do que até o presente momento tem se dando. Eu preciso fazer uma breve pausa nesse nosso bate-papo, volto daqui a pouco. UFO no Plural vai para o intervalo e volta já. Fique aí. Informação mais ágil, dinâmica e um novo formato. Comunica.ufo.br, o portal de comunicação da Universidade Federal de Uberlândia. Comunica.ufo.br. Estamos de volta ao programa UFO no Plural de hoje. O nosso bate-papo, no mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, é sobre os direitos e também a violência contra a mulher. Para conversar sobre o assunto, convidamos a docente da UF e pesquisadora do gênero feminino, Raquel Dicine de Campos, e também a vice-presidente do Conselho Municipal do Direito da Mulher, Jane Rodrigues. 1 em cada 5 mulheres já sofreu algum tipo de violência doméstica ou familiar. Este número representa cerca de 18% das brasileiras. Olha só que número. Em 49% dos casos, o agressor é o marido, companheiro ou ex. Vale lembrar que os números não refletem a realidade de casos, tendo em vista que muitas vítimas não denunciam os agressores. Essa é uma outra questão que preocupa também com relação às mulheres, né? E volto a falar que pode ser que tenha a ver com a educação, essa ideia de submissão que vem lá de trás e que a gente não consegue acabar com ela. O que falta para isso?
Então, retomando aquela sua questão do primeiro bloco, né? Sem dúvida que uma das armas mais eficazes no esclarecimento das pessoas é a educação formal. Então, discussões sobre essa temática são urgentes nas escolas brasileiras. Claro que em todos os níveis, claro que discussões adequadas a cada um desses níveis, mas essa é uma questão que deve estar presente nas escolas brasileiras desde as séries iniciais, sabe como é que é? E é por aí, pela escola, pelo saber institucionalizado, pelos outros veículos educativos, como é esse aqui, né? Enfim, assim as coisas, eu acredito que vão sendo postas em movimento. Agora, a cultura patriarcal, a cultura marcadamente machista, é algo que atravessa a sociedade brasileira desde os primeiros tempos, porque se trata de uma herança que veio com os portugueses, que por sua vez herdaram dos árabes, percebe? Então, há uma ideia historicamente e milenarmente construída de que a mulher é instável, de que a mulher é menor. Isso pode ter contribuído para a ideia de que a mulher é frágil também, que com o tempo se mostrou totalmente o contrário? Não, pera um pouquinho, de que é frágil, de que precisa ser corrigida, voltando à questão da violência, de que a mulher precisa de uma espécie de tutor, né? Trata-se de uma prática que às vezes não é nem muito racionalizada pelo homem, mas que é internalizada por ele. E isso acaba justificando uma série de violências, né? Violências físicas, porque os homens de fato são fisicamente mais fortes do que as mulheres. Não é? Enfim, então é algo que atravessa a cultura brasileira, né? Milenarmente. E o que a senhora acha, professora? Bom, a questão cultural é o centro, né, de toda a discussão que diz respeito à violência. Né? Além, né, de nós termos uma Constituição em todos os níveis, quer seja ela política, religiosa, por exemplo, né, excetuando a África e as deusas gregas e romanas, né, não há, né, uma mulher, né, que tenha criado uma religião. Nós não temos uma deusa. Então, se nós pensarmos, né, que as religiões elas são, né, extremamente compostas pelo sexo masculino e que a partir delas, né, nós temos toda a regulamentação ou a formatação da sociedade, né, isto já é um dado, né, que nós sabemos que não será rompido da noite para o dia. Né, em que pese mesmo os papas da Igreja Católica, né, os mais recentes, terem voltado os seus olhos para a questão de gênero, né, inclusive o Papa Francisco, numa das suas últimas recomendações, né, pediu para que as igrejas católicas em todo o mundo inserisse as mulheres no ato, né, na liturgia. Na liturgia do lava-pés agora, né, para a Semana Santa. Quer dizer, é um feito jamais visto. Né? Ele já fez isso o ano passado e agora ele voltou a reiterar, né, essa possibilidade que, né, nesse ato litúrgico as mulheres estejam também presentes. Aliado a isto, as mulheres elas eram coisas no passado, assim como os escravos eram coisas. Né? Se nós pensarmos, né, desde priscas eras, formos lá na Mesopotâmia, passarmos pelos grandes impérios da antiguidade, né, Egito, Roma, Grécia, né? Assim como os escravos eram coisas, as mulheres também eram coisas. Então, desmaterializar isto vai levar ainda décadas, o que permite também não só uma discriminação e violência contra a mulher, mas também contra outras etnias. Né? Aquela figura, né, do sexo masculino europeu, né? Ela ainda está presente, né, como a figura do dominador.
E isto não só em relação à mulher, mas também, né, aos pobres, aos negros, aos indígenas. A senhora disse que a mulher era considerada coisa. Ainda tem muita gente que considera a mulher assim, né? A própria sociedade, ela cobra, né, que a mulher esteja impecável, né, 24 horas por dia, que ela seja sensual, né, que ela, além de desenvolver, né, todas as atividades econômicas, né, para o sustento, né, muitas vezes da sua família, haja vista, né, que uma boa parcela da população feminina contribui sobremaneira para, né, o lar. Né? Não só enquanto arrimo de família, mas também na possibilidade, né, de ver uma perspectiva de melhora, inclusive das questões materiais na sua própria, no seu próprio lar. Né? A senhora acha que tem essa supervalorização da beleza em detrimento de outras coisas que seriam, né? Isso faz com que as nossas jovens, né, muitas vezes internalizam esse próprio discurso. Então, para você ter um tanto reconhecimento, que chega nos 40, a mulher normalmente entra em crise, a famosa crise dos 40, e o primeiro fator é porque a beleza está indo embora. Sim, mas isso é uma questão da própria natureza humana. Não é possível paralisar o tempo. Né? Agora, como aceitar isto se nós temos, né, uma indústria, né, extremamente, né, competitiva nesse sentido? Né? Quantas ações que nós temos, né, até no mundo jurídico, né, de empregadores e empregadoras que querem, né, mulheres jovens, né, com corpos definidos, né, porque ou elas serão secretárias ou elas terão que lidar com um público, né, tete a tete, e, né, a beleza continua sendo, como dizia, moeda, né, de troca. Isso, né, fundamental. E como uma moeda de troca. Você imagina as nossas crianças do sexo feminino internalizando isso. Olha, eu só terei sucesso se eu for bonita, né, se eu tiver um corpo, né, desejável, eu só serei respeitada por isto. Então é muito complexo, né? Eu vejo que não é possível, né, discutir essa questão assim em tão pouco tempo. Tão ligeiramente. A gente vai assistir uma reportagem agora. Em Uberlândia, a ONG SOS Mulheres existe para ajudar e apoiar justamente mulheres que são vítimas de violência. Nossa equipe de reportagem foi até o local e você confere agora sobre os serviços oferecidos. A sede da organização fica na rua Feliciano de Moraes, no bairro Nossa Senhora Aparecida, número 62. É aqui que foram realizados, desde a sua criação, mais de 5.000 atendimentos internos, ou seja, de pessoas que procuraram ajuda no local. De 1997 a 2015 foram feitos também quase 12.000 atendimentos domiciliares, baseados em registros de boletim de ocorrência. O intuito sempre foi o de diminuir os casos de violência. Hoje nós temos dentro da ONG o atendimento social, psicológico e jurídico gratuitos, porque a pessoa ela é complexa. Ela tem seu aspecto de necessidades sociais, dos equipamentos que ela precisa ser atendida na rede, ela tem a sua autoestima, então é importante o atendimento psicológico para inclusive entender sua história de vida e por que está em situações de violência, seja ela física, sexual, psicológica, emocional, moral ou patrimonial. E também o jurídico, saber dos seus direitos, o que é adequado ou inadequado fazer diante daquele conflito, muitas vezes um conflito que chega a vias de fato. De acordo com os dirigentes, só no ano passado foram registrados na organização 1.014 atendimentos relacionados à violência contra mulheres, números que crescem a cada ano. Nós temos toda uma disposição em acolher esse caso e dar todo o encaminhamento necessário, seja fazendo os atendimentos internos, né, que é com o profissional do Serviço Social, da Psicologia ou do Direito da ONG, ou fazendo encaminhamento para outros equipamentos da rede, né, sempre que for necessário. Nesta semana, para se aproximar ainda mais da comunidade, foi feita uma exposição sobre as atividades desenvolvidas pela ONG, que completa aniversário em breve. Com os 19 anos da ONG SOS Mulher e Família no mês de março, exatamente no dia 19 de março, nós teremos um grande evento no Via Centro. A gente vai ter também pessoas qualificadas falando sobre essas temáticas, assédio sexual, violência contra as mulheres, a questão do aborto, a questão da educação diferenciada que ainda se dá para meninos e meninas e que acaba sendo raiz de processos de violência muito significativos. Iremos homenagear mulheres que inspiram
inspiram no mundo, inspiram no Brasil e inspiram em Uberlândia, desenvolvendo políticas públicas, governamentais ou não governamentais, projetos de lei e que têm feito a diferença para que a gente tenha uma vida melhor, porque lugar de mulher é onde ela quiser. Bem, infelizmente o nosso tempo está acabando. Eu gostaria que vocês fizessem aí as considerações finais, professora Raquel, para a mulher, né, que está assistindo a gente, o que pode ser feito para mudar essa realidade? Muito bem. Mulheres, companheiras, Jane está dizendo dos avanços que conseguimos nos últimos anos, nas últimas décadas. Falando aqui com vocês, e eu penso nas minhas pesquisas, mas penso também nas mulheres que fizeram sentido na minha vida, né? Minhas professoras, minhas tias, minhas alunas que fazem sentido na minha vida hoje, minha avó, minha mãe, enfim. Jamais aceitar a violência física, levantar as mãos dizendo basta e denunciar, ponto. Se eu pudesse deixar uma mensagem hoje aqui, é esta mensagem que eu deixaria. Mas eu gostaria de deixar uma outra mensagem também para as mulheres que estão nos ouvindo aqui hoje. Sejamos mais do que a indústria de cosméticos ou o olhar viciado dos outros nos dizem para ser. Sejamos mais do que botox, sejamos seres pensantes, seres que acertam, que erram, mas que se põem à prova de si e do mundo. Mulheres que experimentam o mundo. Eu acho que se abrir o programa, Erivelton falando que março é o mês de reverência à mulher. Não gosto muito dessa ideia de reverência, porque é um pouco aquela coisa dos homens que vêm dar flores pra gente. Olha, parabéns pelo Dia das Mulheres. Não quero flores. Não quero flores. Quero direitos iguais. Sabe? Eu quero um olho no olho. Juntos. Humanos juntos no mundo. É isso. Obrigada. Professora Jane. Bom, eu diria que a luta das mulheres é a luta da humanidade. Se nós não tivermos os homens ao nosso lado, nós vamos perder muito nessa luta, né? Porque é uma luta de seres humanos, com seres humanos, né? Se nós não conseguirmos sensibilizar os homens, né, para algumas das milhares de injustiças que estão postas desde a mais tenra idade de um bebê, né, do sexo feminino, as nossas lutas, elas serão extremamente árduas e isso é custoso, é difícil, né? Nós vamos ter um caminhar ainda que não vai abrir essa perspectiva para uma cultura pela paz. Né? E essa cultura pela paz, ela implica em que homens e mulheres possam pensar um futuro, né, em que haja paz. Né? Então é a minha mensagem, né, as mulheres, né, temos que ficar vigilantes, em luta sempre, mas que os homens abarquem conosco essa luta e que eles também bradem contra a injustiça, né, ao sexo feminino. Isso é importantíssimo. Obrigado mesmo. O UFO no Plural de hoje fica por aqui. Muito obrigado às nossas convidadas pela participação, né? E o meu obrigado para você também que acompanha a nossa programação. Semana que vem tem mais. Forte abraço!